Oi! Hoje é a resenha do conto Pílades e Orestes, de Machado de Assis. Dois amigos que estudaram juntos, que moraram no mesmo lugar e acabaram se formando no curso de Direito na mesma instituição. Grandes amigos, Quintanilha e Gonçalves. Acontece que Quintanilha decidiu não seguir a carreira de Direito e enveredou pela política. Conseguiu ser eleito, cumpriu o mandato, mas também acabou desistindo dessa história. Mais para frente, acabou recebendo a herança de um tio, e a gente pode dizer que ele ficou um cara abastado e sossegado na vida. Não precisava fazer mais nada. Então ele voltou ao seu amigo Gonçalves. Aquela amizade antiga retornou com muito mais força e começou a maledicência do pessoal. Eles andam muito próximos, esses dois amigos. É muito mais que a relação pai e filho. Mesmo porque eles têm a mesma idade, né? Mas teve aquele bochicho, né? Casadinhos de fresco. Ou então, para um pessoal mais letrado, legítimos Pílades e Orestes. Essa dupla que ficou famosa pela mitologia grega, que eram amigos que tinham uma relação homoafetiva. Em relação a esses dois amigos, Quintanilha e Gonçalves, não era nada assim declarado e nem eles mesmos consideravam que estava acontecendo isso. Não se chegava a tanto, é verdade, mas chegou um momento que Quintanilha, vendo que tinha tanto apreço pelo amigo Gonçalves, que chegou a redigir o seu testamento e passar toda a sua fortuna para ele quando ele morresse. Mas claro, essa amizade um dia teria que ser testada, e é justamente quando Quintanilha revê uma prima de segundo grau que há muitos anos não havia. E olha só o que acontece, ele acaba se interessando por ela. Mas eu paro de contar a história exatamente aí para não estragar a surpresa de quem ainda vai ler o conto. Pílades e Orestes também é uma das histórias mais antigas desse livro. Foi escrita em 1903 pelo Machado de Assis. Essa história, se você for ver, analisar assim por cima, praticamente não acontece muita coisa. Há uma boa surpresa no final, mas você pode dizer, em comparação com a primeira história que vimos aqui nesse projeto, pai contra mãe, ela perde um pouco. Enquanto que a primeira tinha um fôlego, que ela ia no crescendo, aqui a gente tem uma narrativa um pouco mais lenta e acaba não tendo tantos desdobramentos assim impactantes. Fora, claro, a surpresa final que todo conto sempre tem em comum. A verdade é que esse conto é daqueles que vale mais o subtexto, as entrelinhas, quais são as conexões que ele está fazendo por debaixo do pano e a gente acaba não percebendo enquanto procura apenas a história do dia. Aqui nessa história a gente vê um pouco do tradicional estilo machadiano, aqueles personagens que procuram descobrir quem é de verdade, qual é o seu eu. Como também aquela leve crítica social ou os personagens que aparecem para atrapalhar o desenvolvimento do protagonista, que provoca aquela virada. Em antologias como essas, eu ainda prefiro as histórias mais impactantes, que dizem a que veio logo de cara, sem muita enrolação. Por exemplo, para variar, mas isso é coisa também do Machado, ele enrola um pouquinho antes de começar a história para valer. E nesse caso, contando em páginas, exatamente ele leva metade do conto, formando a base da amizade entre os dois, para depois, na segunda parte, não está dividida, apenas em termos de página mesmo, ele começar a história de fato. Mas não dá para negar que essa parte divertida do narrador, porque quando justamente chega esse ponto onde ele vai começar a contar a história, ele fala, ele avisa o narrador, tá bom, agora eu vou começar a contar o que eu queria falar. A resolução do conto ou a tomada de decisão do protagonista veio de uma maneira meio estranha, tá certo, não foi uma revelação como foi lá no outro primeiro conto, pai contra mãe. Aqui foi uma premonição, um sonho, mas foi o que fez a virada de mesa. Também serve, por que não? Algo a se destacar aqui nesse conto, o autor não está interessado em
revelar ao leitor se os dois amigos são de fato amantes. Não é esse o caso. Ele quer utilizar essa pequena amizade muito intensa para discutir os valores da sociedade e no que isso influi numa amizade e do que decorre para eles se encaixarem nos padrões sociais daquela época. Isso sim são questões machadianas. Deixar no ar o que o personagem acha que é ou não é, se ele está tomando a decisão certa ou não para a vida dele e no que afeta os outros que estão ao seu redor, é isso que também vale para os textos do Machado de Assis. Claro que eles não estão tão explícitos como estavam em Pai contra Mãe, mas aqui a coisa acontece do mesmo jeito, nas entrelinhas. E esse é o grande lance desse conto. Ficar ou não com a prima Camila, ou então voltar à grande amizade com Gonçalves. São grandes questões e no meio de tudo isso tem aquele testamento. Para quem vai a herança? Esse amor pela prima de segundo grau é tão conflitante assim para Quintanilha? Por quê? E por que isso atrapalha a amizade? Minha avaliação, eu gostei do conto, mesmo achando que aqui e ali ele pudesse até ser um pouco melhor. Mas eu gosto assim mesmo. É aquela coisa, em contos de Machado de Assis você não perde a viagem, sempre vai ser interessante. Por isso eu dou 4 asteriscos. Bom, é isso. Amanhã mais um conto avaliado do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. E até mais!